Bom dia, sejam bem-vindos. Esperar o pessoal entrar aí. Sejam muito bem-vindos à live das 10h30 de hoje. Tudo bom? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Que bom, tô muito animada para estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Esperar um pouquinho, né? Como sempre. O Instagram vai notificando ali, o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos, já tô aqui com o meu café, ansiosa pela nossa live de hoje. Vai ser muito, muito legal. Eu preparei um material bem legal e eu espero realmente que dê tempo, sejam bem-vindos, que dê tempo de eu falar tudo o que eu preparei. Enquanto isso, enquanto o pessoal tá entrando, oi Gabi, seja bem-vinda, eu quero te pedir, aqui embaixo tem um aviãozinho, se você conhece alguém que precisa hoje escutar um pouquinho de como ser mais forte emocionalmente, pega esse aviãozinho e encaminha para essa pessoa e a gente já vai começar aqui, vai ser um tempo muito legal, um tempo muito precioso. Eu não sei quantos estão vindo hoje pela primeira vez, mas toda semana a gente está se encontrando aqui. Oi Laura, seja bem-vinda. Toda semana a gente está se encontrando aqui às 10h30 da manhã e a gente tem aí essa meia horinha de bate-papo. E a minha intenção nesses dias, nessas semanas que a gente tem feito isso, é compartilhar vida no teu coração. Compartilhar um pouquinho, oi Anderson, seja bem-vindo. Compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi para poder fortalecer a tua vida, fortalecer a tua jornada. Então compartilha aí com quem você conhece e nós já vamos começar. Pegue teu café, tá aqui o meu cafezinho. Hoje é dia de mudança, bora? Hoje é dia de mudança de mente, hoje é dia de mudança de vida, hoje é dia de mudança de atitude, porque hoje a gente vai falar mais detalhado. A gente falou um pouco na última live, entrou um pouco nessa questão de saúde emocional e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como ser mais forte emocionalmente. E eu não sei se você já se perguntou, eu perguntei isso, né, na semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas e essa era a pergunta: você se acha forte emocionalmente? Você se acha emocionalmente fortalecido? E a minha surpresa, boa, né, mas foi que 54% falaram que se achavam fortes, né, emocionalmente mais fortes ou que, enfim, conseguiam lidar bem com a parte emocional, e 46% falaram que não se consideravam fortes. E aí eu pedi para justificar e a maioria das justificativas foi de quem não se acha forte, né? Eu queria saber o porquê que as pessoas se acham fortes, mas graças a Deus por aqueles que compartilharam o porquê que não se acham tão fortes. E a gente vai falar um pouquinho hoje como então a gente pode ser mais forte emocionalmente, como que a gente pode trabalhar isso e desenvolver isso. Querido, entenda, assim como a saúde fisiológica, né, a nossa saúde física, ela precisa ser desenvolvida, a nossa saúde emocional também precisa, ela é extremamente importante. Nós precisamos aprender a desenvolver, deixa eu só arrumar aqui meu pedestal, gente. A gente precisa aprender a desenvolver a nossa saúde emocional. A gente vê muito hoje se falar sobre saúde física. A gente está numa época de um vírus aí que, graças a Deus, está em queda, mas que a gente começou a falar muito sobre imunidade, sobre cuidar da saúde. E eu quero te dizer algo, que da mesma forma que a tua saúde física precisa ter a imunidade fortalecida, a tua saúde emocional também precisa ser fortalecida. Bom dia, Paula, minha irmã entrou aqui. Bom dia, mana, seja bem-vinda. Então, da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde física, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Você tem cuidado da tua imunidade, né? Quero ter uma imunidade mais forte, tem tomado algum suplemento, enfim, você tem feito alguma coisa para ter a tua saúde física melhor, então faça também pela tua saúde emocional. Nós precisamos desenvolver a nossa imunidade emocional, amém? Nós precisamos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu quero começar dizendo uma coisa: assim como não existe no mundo um ser humano sequer
que nunca tenha ficado doente fisicamente também é com a nossa saúde emocional. Não existe ninguém que nunca tenha ficado doente emocionalmente. A grande questão não é se nós ficamos ou não, a grande questão é quantas vezes. Porque você pode ser daquela pessoa que cuida da tua saúde, fica doente uma vez no ano e olhe lá. E você pode ser alguém que não tem uma saúde tão forte e fica doente toda semana. Então, a grande questão é, não existe ninguém forte o tempo todo, né? Não existe ninguém resistente o tempo todo fisicamente, como também não existe emocionalmente. E o que a gente precisa aprender é desenvolver essa saúde emocional. Como que a gente vai ser mais forte emocionalmente? E eu separei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa fortalecer a nossa saúde emocional. E a primeira coisa que você precisa entender hoje, se você quer ser mais forte emocionalmente, é: diga não ao vitimismo. Saia da posição de vítima. Saia da posição de coitadinho, saia da posição de que nada dá certo, de que ninguém gosta de ti, de que ninguém te apoia. Oi, mãe, seja bem-vinda. Saia da posição de vitimismo. O vitimismo é quando a gente se coloca numa posição inferior à nossa posição, inferior àquilo que nós realmente somos, e muitas vezes até de forma involuntária a gente se coloca nessa posição para chamar atenção, para ter atenção, porque a gente sente que a gente não está tendo atenção ou que a gente não está sendo valorizado, e aí a gente escolhe ficar nessa posição de vítima, de coitadinho, porque as pessoas vão olhar e vão dizer: ai, que pena, a gente precisa ajudar, ai, coitadinho, as coisas não dão tão certas assim para ele, e aí a pessoa se acomoda nessa situação, mas não entende que isso fragiliza emocionalmente, porque você vira dependente de as pessoas ficarem tendo pena de você. Só que isso não é bom emocionalmente. Então, entenda, assim como cuidar da saúde física é uma decisão pessoal, cuidar da tua saúde emocional também é uma decisão. É uma decisão, não é sobre o que acontece, mas é sobre como você decide lidar com o que acontece, entende? Então, se você quer ser forte emocionalmente, saia da posição de vítima. Não aceite que as pessoas te olhem dizendo: ai, coitadinho. Ok, a gente vai passar por situações difíceis, às vezes as pessoas vão se compadecer, mas a gente não pode se acostumar em estar nessa posição de vitimismo. Ai, eu sou um coitado, ai, nada dá certo pra mim. Não, se você quer ser forte o suficiente, você quer ser forte emocionalmente, decida não estar nessa posição. Decida sair da posição e dizer: não, peraí, essa situação não deu certo, essa situação não foi tão boa, mas ok, a vida segue, eu não vou ficar aqui olhando só pra isso que não deu certo, olhando pra mim e tendo pena de mim. Pelo contrário, eu vou levantar dessa situação e vou fazer algo diferente, vou ser melhor, vou aprender com essa situação. E eu não vou ter tempo de falar aqui porque a nossa live é meia horinha, mas eu vivi situações na minha vida muito, muito complicadas. E eu podia ter escolhido ter ficado parada nessas situações e ter ficado olhando pra coitadinha. Meu Deus, coitadinha, meu Deus. Ai, olha o que aconteceu, meu Deus, eu tô sofrendo tanto, meu Deus. Só que um determinado momento da minha vida eu entendi que enquanto eu ficasse naquela posição de vitimismo, as coisas não mudariam, porque dependia da minha escolha, entende? Como depende da tua escolha. E eu não aceitei aquela posição. Não, eu não quero que as pessoas me olhem. Passou o carro de som todo dia, toda quarta-feira passa um carro aqui, né? Eu não quero que as pessoas me olhem e pensem: ai, coitadinha dela, ela tá sofrendo. Não, eu quero que as pessoas me olhem e digam: poxa, ela enfrentou uma situação difícil, mas ela superou. Então, se ela superou, eu posso superar também. Amém, gente? Então é isso, ó. O primeiro ponto para você ser mais forte emocionalmente: saia da posição de vítima. Não aceite ficar nessa posição. O segundo, saiba quem você é. Gente, todo mundo fala disso. É um assunto muito falado nas redes sociais. Tem um monte de psicólogo falando sobre isso. Só que a mesma proporção que se fala é a mesma proporção de pessoas que não conseguem viver isso. Incrível, né? Porque se fala muito sobre isso, sobre você saber quem você é, você reconhecer a sua identidade. E quando a gente diz saber quem você é ter uma boa autoestima, tá? A tua autoestima é a tua identidade, é como você se vê. E ela pode ser boa ou pode ser ruim. E a gente hoje está falando aqui de uma boa autoestima. Então,
entenda quem você é, entenda o teu valor, entenda o que você já fez de bom, entenda que você nasceu, que você tem vida, que você tem oportunidade, que todos os dias o nosso Criador maravilhoso nos dá a chance de fazer tudo diferente. Então saiba quem você é, olhe para os seus pontos fortes, foque nisso e desenvolva aquilo que não é tão forte, entende? Porque saber quem a gente é faz parte disso também. Ninguém aqui, como eu falei no comecinho da live, quem chegou depois, né? Eu falei que fisicamente ninguém, não existe um ser humano sequer no mundo que nunca tenha ficado doente, não existe. Da mesma forma emocionalmente, não existe um ser humano sequer no mundo que nunca tenha ficado doente. Então a questão é o seguinte, você vai ter fragilidade. Eu tenho fragilidade, eu tenho pontos que não são tão legais que eu não gostaria de ter. E eu tenho coisas muito boas que eu sei que são muito legais e eu gosto disso. Sabe o que eu faço? Eu vou criar fortaleza sobre aquilo que é fraqueza, eu vou olhar para aquele ponto fraco e vou ver formas que eu posso criar uma fortaleza ao redor daquilo para aquilo não me atingir e vou focar no que eu sei de bom, no que eu faço melhor, nas minhas características boas e positivas. Isso é saber quem você é saber o teu valor, é saber que existe um Deus acima de todas as coisas que te ama e Ele te criou para que você seja autor da tua história, para que você construa algo positivo, algo bom, que você influencie pessoas. Então reconheça a tua posição, reconheça quem você é, reconheça a tua identidade, saiba que você tem muito valor. E quando você entende isso, você para de se preocupar com a opinião dos outros. Quando a gente sabe quem a gente não dá ouvido para aquilo que dizem que a gente é, porque a gente sabe o que a gente é. E existe uma grande diferença entre o que dizem e o que de fato é. Isso é em tudo na vida, né? Existe, a minha avó falava assim, que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Mas por que, né, que ela falava isso? Qual o sentido? Porque uma história, quando ela é vista, ela é de um jeito. Quando ela é contada, ela é de outro jeito. Então, o que falam de ti é uma coisa, mas o que tu é de fato é o que está dentro do teu coração, são as tuas características, é o que tu sabe que tu é. Então, se apegue a isso. Se apegue a quem você é, a identidade que Deus te deu, aquilo que está no teu coração, e não ao que os outros falam. E aí, eu não tô falando aqui que a opinião de pessoas que você ama não são importantes, né? Porque a gente tem pai, tem mãe, tem esposo, tem filhos e às vezes essas pessoas vão dar a opinião delas para coisas construtivas. Mas eu tô falando aqui para te não dar importância para a opinião de gente que não te conhece. Gente que não caminhou nem um caminho contigo, gente que não sabe do que tu já enfrentou, das dores que tu superou, das coisas que tu construiu, pessoas que estão distantes e muitas vezes querem falar ao teu respeito e elas não te conhecem. Só que pra gente não dar ouvidos a essas opiniões que muitas vezes são destrutivas, a gente precisa saber quem a gente é. Quando eu sei quem eu sou, não é qualquer coisa que interfere na minha decisão, interfere na minha opinião, interfere naquilo que eu sou, ok? Então vamos continuar aqui. A terceira coisa que eu quero te falar. Então a primeira foi para você ser mais forte emocionalmente, diga não ao vitimismo. A segunda foi para você ser mais forte emocionalmente, saiba quem você é, porque sabendo quem você é, você não ouve aquilo que não te edifica, a opinião de outras pessoas e você não se move por isso. Você se move pela tua essência, pelo teu propósito, pela tua missão. E aí o terceiro cuide dos teus pensamentos. Gente, a nossa mente, ela funciona ininterrupta, né? Até quando a gente dorme, a gente sonha. Então a tua cabeça, ela tá trabalhando constantemente. E os teus pensamentos, eles interferem nos teus sentimentos. E os teus sentimentos interferem nas tuas atitudes. Então, entenda hoje, você precisa aprender a gerir aquilo que você está pensando se você quer ser mais forte emocionalmente. Como eu falei, o teu pensamento vai gerar um sentimento. E quando a gente pensa muito naquilo que não é bom, ou naquilo que não deu certo, ou naquilo que sabe, podia ter sido melhor, quando eu penso muito nas frustrações, eu paro de desenvolver
aquilo que eu realmente preciso, e isso interfere, isso afeta o meu emocional e isso afeta as atitudes que eu tenho. Se eu começo a pensar muito na opinião, lembra que eu falei da opinião? Se eu começo a pensar muito na opinião dos outros, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu resolvi começar a fazer uma live aqui toda semana às 10h30 da manhã. Tem muita gente que vai falar, pô, que legal, né, massa, tá todo mundo usando a rede social de alguma forma para construir algo, poxa, que bom, eu vou ouvir. Mas tem muita gente que vai dizer, pra que fazer isso? Que coisa boba. Tem 15 pessoas te assistindo, 10 pessoas te assistindo. Pra que? Esquece isso. Entende? Então, se eu pegar essa opinião de gente que tá dizendo assim, pra que vai fazer isso? Pra quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a sentir isso, pensar nisso muito tempo. Realmente, pra quê? Realmente, não tô fazendo diferença na vida de ninguém como eu queria. Realmente, isso não tá construindo nada. E isso começa a gerar um sentimento. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou desistir. Eu vou achar assim, não, eu não preciso mais e eu não vou mais fazer. E isso é tudo na tua vida. Tudo na tua vida vai começar aqui. Controle os teus pensamentos, comece a gerenciar os teus pensamentos, porque esses pensamentos, eles estão gerando sentimentos no teu coração e esses sentimentos, eles vão gerar as tuas atitudes futuras. Então, eu não tô dizendo que você não vai pensar em coisa ruim, porque a gente pensa e a gente acha que tem controle da nossa mente, muitas vezes a gente não tem, a gente quando vê tá pensando, mas você pode interromper pensamentos, esse é o caminho. Você pensou em algo que você sabe que não vai te edificar, interrompe aquele pensamento e confronta. Augusto Cury fala sobre construir novas sinapses, ele fala muito sobre isso, sobre sinapses, que são caminhos memoriais, né? E ele diz que pra gente construir uma nova sinapse, se a gente tem uma sinapse destrutiva, sempre tu pensa daquela forma, daquele jeito, te destrói. Pra te construir uma nova sinapse, tu tem que confrontar. E o confronto é chocar, sabe? Tu tem que, quando pensar naquilo que é ruim, confrontar aquele pensamento e falar no teu pensamento, não, isso não é verdade ao meu respeito, não, isso não existe, não, isso só eu tô pensando, não é assim que as pessoas me veem, não é assim que vai ser. Confronta sempre, um exercício, e aí você vai construir uma nova sinapse, um novo pensamento, uma nova rota de memória. Então, a minha irmã falou, pensar no pensamento, conversar com ele, é exatamente isso, é mandar no teu pensamento conversando com ele. Não, eu não vou pensar isso. Não, mas eu tô pensando isso, mas não é assim. Não, esse pensamento não condiz, o que é certo é isso, isso e isso. E aí a gente começa a construir novos pensamentos, construir novas sinapses, novos caminhos de memória e automaticamente tu muda os teus sentimentos, tu fortalece o teu coração, tu fortalece a tua emoção. Então, começa a gerenciar os teus pensamentos. É muito importante, gente, muito importante. A gente precisa começar a pensar com uma mentalidade daquele que nos criou, ele é perfeito, então desenvolve essa mentalidade, sabe? Desenvolve a mentalidade de pensar nas coisas de um lado bom, de ter um olhar bom. Sabia que tem um versículo na Bíblia que fala isso, que quando os meus olhos são bons, todo o resto todo o meu corpo tudo que eu sinto porque a gente precisa aprender a olhar para as situações de forma diferente. E aí eu vou pensar de forma diferente e as minhas reações, as minhas atitudes vão ser diferentes. Então, se você quer ser mais forte emocionalmente, aprenda hoje, por favor. Confronte os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, os pensamentos que não são os que tu deveria ter e começa a construir novos pensamentos sobre a tua mente. E aí você vai ver que isso vai influenciar as tuas emoções e naturalmente as tuas atitudes diante da vida, diante dos problemas, diante dos conflitos serão diferentes, ok? Vamos lá que a gente tá quase dando meia hora. Eu tenho mais 2 pontos e eu vou falar deles, eu acho que vai dar tempo. Então, além de cuidar dos teus pensamentos, não dependa dos outros, ou não dependa de ninguém, ou não dependa dos homens. E aí aqui eu quero dizer, não dependa de forma pejorativa, sabe? Assim, eu sou independente, eu sou orgulhoso, eu não preciso de ninguém. Não, a gente vive em sociedade, né? A gente precisa uns dos outros, a gente é um ser relacionável, então a gente precisa de outro, a gente precisa contribuir para o outro. Eu não tô falando em não depender nesse sentido, mas eu tô falando de não entregar a tua vida, as tuas decisões, as tuas escolhas na mão de outra pessoa. Por que isso? Porque se a gente começa a dar para alguém o poder que não lhe cabe sobre as nossas vidas, a gente vai depender dessa opinião, vai depender daquilo que aquela pessoa está falando. E se aquela pessoa um dia resolve ir embora ou resolve, enfim, sei lá, não falar mais contigo ou mudar,
A tua vida vai paralisar se aquela pessoa não faz o que tu tá esperando, a tua vida para. E não dá pra ser assim. Você é o único responsável por tudo que vai acontecer na tua vida. Por que eu tô falando isso? As pessoas vão te fazer mal? Eu falei isso bem no começo, né? Claro que as pessoas vão fazer coisas que a gente não gosta. É óbvio, a gente faz coisas que as pessoas não gostam. Mas quando a gente não depende dessas pessoas, não depende da opinião, não depende delas para tomar uma decisão, para viver a nossa vida, para construir alguma coisa, isso não nos afeta, entende? Isso não nos paralisa. E quando eu falo aqui de não depender de outros, é nesse sentido. Não dependa de outra pessoa para ser feliz, não dependa de outra pessoa para realizar um sonho, não dependa de outra pessoa para conquistar o teu objetivo, não dependa de outra pessoa para mudar a tua mentalidade, não dependa de outra pessoa para viver um plano que você tem. Entende? Não coloque a tua vida na mão de outra pessoa. Existe uma única pessoa que a gente tem que entregar a nossa vida, a Deus. Deus, ele sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, ele tem os melhores planos, ele tem os melhores sonhos. Quando Deus está no controle da tua vida, pode ter certeza que ele vai te direcionar para aquilo que é melhor, sempre, não tenha dúvida. Para ele, sim, para ele a gente entrega o coração, a mente, porque ele é bom, ele é bom, ele é bom na sua essência. Agora, para outras pessoas, a gente precisa cuidar, né? Não dependa da opinião do outro para ser quem você é. Porque a opinião do outro, como eu falei, é a opinião do outro, entende? A visão do outro é a visão do outro. Muitas vezes o que a gente vê é assim, eu queria tanto voltar a estudar, mas ninguém me incentiva isso. Cara, mas o teu maior incentivador é tu, né? Vai lá e faz aquilo que tá no teu coração nesse sentido, vai lá e vai estudar. Mas ninguém tá botando tanta fé em mim. Querido, se você tá acreditando no teu sonho, vai lá e tenta construir esse sonho. Porque senão a tua vida vai ficar paralisada. E é como eu falei, se a gente entrega toda a nossa vida na mão de uma pessoa, as pessoas são falhas, o ser humano é falho. Assim como a gente é falho. E se eu entrego a hora que essa pessoa falhar, eu vou me frustrar de tal forma que eu vou paralisar. Eu não vou conseguir mais sair do lugar, eu vou me frustrar. Lembra que eu falei numa das lives sobre frustração? A frustração é uma expectativa demasiada sobre algo que não dá certo. Então eu vou me frustrar e isso vai me paralisar. Então não dependa de ninguém, dependa de Deus e vá traçar o teu sonho. As pessoas vão te ajudar, muita gente vai te ajudar, mas se isso não acontecer, também não vai te paralisar, ok? E por último, e muito, muito importante, se perdoe. Se você quer ser forte emocionalmente, você precisa entender hoje que você tem que liberar o teu passado. Libera o teu passado, se perdoa. Ninguém acerta sempre e ninguém erra para toda a vida. Ou seja, a gente vai viver situações difíceis. Você fez escolhas erradas, eu fiz escolhas erradas. Eu tomei decisões erradas no passado, mas eu não posso ficar preso nessas decisões, eu não posso ficar preso nessas escolhas, eu preciso me perdoar. E sabe qual é o maior problema? Hoje eu vejo que emocionalmente, um dos maiores conflitos que as pessoas têm quando a gente vai atender, né, quando a gente vai conversar com as pessoas, é essa dificuldade de se perdoar. Dificuldade de deixar para trás aquilo que não deu certo no passado. As pessoas ficam carregando. Eu costumo dizer que quando a gente não se perdoa ou não perdoa alguém, é como se a gente estivesse carregando um defunto. Gente, defunto, depois de algumas horas, começa a cheirar mal. E é exatamente isso. Se você não se libera do teu passado que não deu certo, se você não perdoa e segue a vida, uma hora isso vai cheirar mal, isso, sabe, tu tá carregando um peso que é desnecessário. E é uma grande dificuldade, por isso que muitas vezes a gente não consegue ser forte emocionalmente, porque a gente fica preso lá naquela situação, a gente fica preso lá no passado, a gente fica preso na escolha errada, a gente fica preso na decisão errada. A Ana Luísa perguntou aqui, como é que eu sei se me perdoei? A gente sabe quando a gente... Opa, meu vídeo travou, voltou. A gente sabe quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa alguém, quando a gente consegue olhar para aquela situação e aquilo não te fere, não dói. É que nem um machucado, né? É que nem tu cortou a tua mão. Tu tá olhando ali, tá doendo. Depois vai cicatrizar. Muitas vezes fica aquela cicatriz ali, tu olha e tu fala, pô, aquele dia eu cortei minha mão aqui. Mas tu toca,
não dói mais, não interfere mais, não atrapalha mais. Tá ali, é uma cicatriz, é uma lembrança de algo, aconteceu, mas não te dói, sabe? E a gente sabe quando a gente se perdoou, quando a gente consegue lembrar da situação e tirar daquela situação coisas pra melhorar, ao invés de se lamentar, entende? Tipo, de ficar sofrendo, de ficar se vitimizando. Eu consigo seguir adiante, eu não vou esquecer. Gente, não existe... Quer dizer, existe, né? A gente sabe que existe amnésia, mas eu tô falando num sentido amplo, tá? Não existe uma amnésia espiritual, uma amnésia emocional, uma amnésia... Não! A gente vai lembrar de muita coisa. Tem coisa que realmente a gente esquece, não lembra, ok. E aí a psicologia, eu não sou psicóloga, mas os psicólogos explicam isso, que existem alguns traumas que a gente não consegue lembrar, porque é como se fosse uma segurança do teu cérebro, sabe? No momento do trauma apaga, porque aí tu não fica lembrando daquilo. Mas aí isso é um assunto mais profundo e vocês podem depois pesquisar sobre isso. Mas, de forma geral, a gente vai lembrar de muita coisa. As memórias, elas estão... Lembra que eu falei do pensamento? As situações acontecem, a gente lembra. O que faz diferença é, eu lembro, mas isso não me machuca mais. Isso não me paralisa mais e isso não interfere mais nas minhas escolhas. Pronto. Esse é o ponto. E se você quer ser forte emocionalmente, você precisa se liberar do teu passado. Você precisa perdoar e se perdoar. Esquece no sentido assim, ó, deixa pra trás. Olha pra situação, aprende com ela. Cara, o que tu fez que não foi legal? Que trouxe uma consequência ruim? O que foi? Olha pra essa situação do passado e fala, beleza, não foi legal, me arrependo, não gosto, mas já foi. O que eu vou fazer agora? Vou ser melhor. Vou fazer diferente. Não vou fazer essa mesma escolha. Não vou pelo mesmo caminho. Não vou tomar a mesma decisão. Ok. E é isso. E assim é a vida. E é assim que a gente vai evoluindo, né? É assim que a gente vai construir nossa jornada. Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém vai morrer sabendo tudo, mas a gente vai evoluir. A gente vai aprender e a gente vai se tornar mais forte emocionalmente. Beleza, gente? Então, caminhando aqui para o nosso final, temos alguns minutinhos ainda. Recapitulando de forma rapidinha para você entender. Se você quer ser mais forte emocionalmente, saia da posição de vítima. Primeira coisa, saiba quem você é, cuide dos teus pensamentos, não dependa de ninguém e por último, se perdoe, libere o teu passado. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, se você seguir esses passos, você vai ser muito mais forte emocionalmente. Cuide da tua imunidade, aumente a tua imunidade emocional fazendo isso. E eu tenho certeza que as tuas decisões no futuro serão melhores e que a tua convivência com as pessoas serão melhores. E a gente vai construir então uma história melhor, vai ser instrumento na vida de alguém, ok? E eu espero que eu tenha hoje, nessa manhã maravilhosa de sol, aqui já tá querendo nublar um pouco, mas tá um dia lindo, que eu espero que tenha contribuído aí pro teu dia, pra tua semana. A gente se vê quarta-feira que vem de novo aqui, 10h30 da manhã. Essa live vai ficar salva. Se você precisa ou deseja, né, ou se fez sentido pra você o que a gente falou aqui, compartilha com alguém, que as pessoas possam ouvir, né, e que a gente possa compartilhar aquilo que realmente faz diferença, aquilo que edifica, aquilo que é bom na vida de outra pessoa, ok? Um beijo para vocês, tenham um ótimo dia, Deus abençoe vocês, tenham um resto de semana maravilhoso, a gente vai se vendo por aqui, a gente se vê quarta-feira que vem. Se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, tá, gente? Que eu vou respondendo, manda no DM ali no direct e eu vou respondendo vocês com relação a esse assunto, com relação às outras lives. Se vocês não viram, tem outras duas lives salvas, então volta lá e assiste. E é isso, um beijo. Vocês são muito especiais, obrigada por estarem aqui, obrigada por fazerem parte desse novo tempo e que a gente possa contribuir sempre na vida um do outro. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.